Vamos abrir em Efésios. Eu amo esse livro, irmãos. Amo esse livro. Quem já leu Efésios? Leia Efésios. Quê? Bom, né, Suede? Esse livro é muito bom. Esse livro te identifica com o reino. Esse livro te diz quem você era e quem você é. Porque quando Paulo fala da junção de gentil e judeu, o Senhor criou dos dois uma só pessoa. Nem gentil, nem judeu, mas um só. Os da família da fé, que somos nós. Amém? Amém. Somos nós. Defeituosos? Meu Deus, tantos. Mas uma das coisas que a graça nos faz, irmãos, e aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que nós não somos uma igreja que banaliza a graça. Anda do jeito que quer e põe na conta da graça. Não. A graça é uma pessoa. E nós amamos e nos submetemos a ela. Porque ela nos ama e ela nos respeita. E ela, além de nos respeitar, ela anda conosco e não tem vergonha de nós. Porque tem horas que a nossa nudez só fica um. Quem estava com Jesus? João. Na nudez de Jesus só tinha João. E tudo que Jesus quer é nos tirar desse conforto. Tudo que a graça quer é se mostrar para nós, expulsando de dentro de nós a incredulidade e a rejeição da graça. Quando é que eu rejeito a graça? Eu ia abrir um texto e não vou mais. Vamos lá em João. João. Depois nós vamos em Efésios. É meio assim mesmo, viu? Não acha ruim não. João. É porque eu disse que o Senhor, Ele não nos autoriza a banalizar a graça. E eu quero te provar que que Ele não passa a mão na nossa cabeça quando erramos. Que Ele nos corrige. Que Ele nos alinha ao caminho reto. Que não é para a direita nem para a esquerda, é pelo caminho reto. Irmãos, cada um de nós temos uma jornada. Cada um de nós tem uma fraqueza a ser cuidada, a ser trabalhada pelo Senhor. Sabe o que nos difere dos outros, do mundo? É porque nós queremos acertar. Agora ouça, querer acertar é andar em obediência e submissão à graça. Obediência, irmão, aprendi de uma pessoa que eu amo demais. Obediência, ela é a maior aliada da fé. Jesus aprendeu, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Ele aprendeu pelas coisas que Ele sofreu em obediência. A graça não nos isenta da obediência. Aliás, a graça quer nos levar acima, elevar. Por que é graça? É porque nós temos um padrão elevado. Podemos ser quem somos, sem a lei, mas enquanto somos, vamos sendo organizados com Ele, mas não nos isentamos das correções. Ele não nos isenta de nos corrigir. Aliás, como família, o pai corrige a quem ama. Mas vamos ver o que o pai faz, o que Jesus, o que a graça faz com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Lembra do João 8, por favor. Lembra de João 8, quando ele fala com a mulher foi surpreendida em adultério. Aliás, Gálatas 6 fala, se nós formos surpreendidos em alguma falta, por que, irmãos, surpreendidos? É porque à medida que a luz chega, nós vemos quem somos, aí nós somos pegos de surpresa. Que jeito? Meu Deus, eu sou assim. Meu Deus, eu sou horrível. Me ajude. Em nome de Jesus, Pai, me ajude. Que soberba, que ignorância, que arrogância, que prepotência. Aí tem dia que você pensa que acabou. Não, acho que eu já estou bem na fita. Aí Ele mostra mais um pouquinho da luz. Para que serve a luz? Para enxergarmos o quê?
a mim, eu enxergar a mim. A luz serve para isso. Mas vamos lá. Vamos do versículo 2, João 8. Ao amanhecer, ele apareceu novamente. Isso ele foi para o Monte das Oliveiras antes. Certo? Aliás, quando Jesus tinha uma dificuldade, irmãos, ele tinha com quem compartilhar as coisas dele. Ele não se sentia muito à vontade diante dos outros. Ele só se tinha bem, só comia e se alimentava com o Pai. Então ele tinha necessidade de orar. Ele tinha necessidade de se esconder. Se você for observar, os momentos em que ele se esconde, em que ele ora, são momentos difíceis. Onde ele não tem, digamos, com quem compartilhar as coisas dele, enquanto homem. Mas ele tinha o Pai. E nesse momento aqui, ele foi para o Pai, quando ele disse algumas coisas para as pessoas. E as pessoas não gostavam muito. E aí ele ia para lá, se refugiar. Vamos lá, desculpa, eu paro toda hora. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Surpreendida para quem? Talvez até para ela, né? Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena para apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de o terem como base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, e ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e começou a escrever. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Irmãos, eu juro para você que se eu estivesse lá, eu tinha apedrejado. Sabe qual é a diferença dela que não foi apedrejada? Foi a misericórdia de Jesus sobre a vida dela. Ele queria ensinar alguma coisa para ela. E sabe qual é a diferença do público que estava ali, do público que apedrejou Estevão? Qual foi, irmãos? Nenhuma. A única diferença é que a graça estava diante dela. E a graça se pôs entre ela e os fariseus e a lei. Irmãos, não somos bons. Eu juro que eu tinha apedrejado. Qual é a diferença entre Estevão? Que homem de Deus, irmãos, Estevão. Que homem íntegro. Que homem louvável diante do Senhor. Que homem que entregava o coração assim, todo para Jesus. Estevão era um homem tremendo. Aliás, eu acho que quando Jesus, você percebe que Jesus se levantou para receber Estevão? E quando ele se levantou, ele deu uma caneca de café para Estevão. Vem para cá, rapaz. Aqui é seu lugar. Mas Estevão, deixando as roupas nas mãos de Paulo, ele disse: não impute a eles esse pecado. Que foi como Paulo foi laçado por Jesus Cristo. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas, irmãos. Escolha para a eternidade. E se eu digo que eu apedrejaria, é porque não tem nada de bom em nós. E se existe alguma coisa boa em nós, é por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Agora repare o que Jesus faz, o que a graça faz com o pecado. Ele ignora? Não. Ele perguntou: cadê? Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? Aí ela falou assim:
Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Passou a mão na cabeça? Acusou? Tem muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Tem muito mais do que nós imaginamos no amor de Jesus. Quando ele disse que ele era o pão, é porque o pão alimenta. E pão para a jornada você tem. Você tem pão para a sua jornada. Você não precisa de pão dos outros. Ele não manda você comer pão em qualquer lugar. Ele é o pão. Ele é o pão. É o pão da vida. E nós temos pão para caminhar a jornada que nós temos. Mas nós também temos outra coisa. Quando ele disse que ele era o pão, por que ele disse que ele era o pão? Porque as pessoas viam Jesus como um negócio. Quando ele mandou multiplicar a multidão, multiplicar pães, quando ele multiplicou pães e peixe, a multidão se assentou na relva, não foi? Agora imagina que tinha umas famílias lá. Cara, esse homem é bom demais. Mas o que nós vamos precisar? Primeiro ele vai enfrentar César para nós. Roma, nós vamos se livrar de Roma. Então, vamos fazer alguma coisa. Nós temos que grudar nele. Ele é o cara. Ele é a oportunidade. Ele é o melhor que nós temos aqui. Aí, Jesus foi atrás. Eles foram até Jesus. Comeram pão. Aí eles queriam, lógico que eles maquinaram entre eles. Olha o que eles maquinaram. No mesmo capítulo 7 aí. Dá uma olhadinha no 7, não, no 7, no 6. Vai rapidinho, só no 6. Vamos usar um pouquinho a Bíblia, tá bom? Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe aquela frase, em time que se ganha não se mexe. Com Jesus não é assim. Ele nunca aceitou glória humana. Nunca. Ele nunca se curvou. Porque ele podia dizer assim: Pai, eu preciso alcançar essas pessoas. Então, multiplicação de pães é uma isca. Por que não? E eu tenho o coração delas todo em minhas mãos. Vamos começar com a multiplicação de pães, Pai. Não. Porque a multiplicação de pães seria algo que deixaria eles tranquilos. E a única coisa que o Senhor nunca faz conosco é nos deixar acomodados com os nossos achismos, com os nossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus. Ele sempre está querendo nos levar para onde, irmãos? Para cima. Ele nunca quer nos deixar no conforto. Por qual era o conforto deles? Por que João, Pedro, aliás, disse: não, nós vamos com você onde você for. Se preciso for, eu morro com você. O que será que se passava na mente de Pedro? Se ele ressuscitou Lázaro, multiplicou pães, respondeu, chamou o cara lá de raposa velha. Então, logo vem os anjos e nós vamos começar a nossa luta. E Jesus é rei. Irmãos, nós não somos diferentes. Às vezes nós estamos confortáveis no nosso canto e achamos que as coisas estão bem até que o Senhor sopra. E quando Ele sopra, você meio que segura para não cair. Mas o que sobra é só pedra preciosa, metal, em nome de Jesus. Creia, irmãos, valemos mais do que pardais. Valemos mais. Valemos mais. Não vamos banalizar aquele que nos ama. Aquele que nos dá de graça a água da vida. Aliás, depois do pão, aí depois logo ele diz para eles que queriam fazê-lo rei, porque ele fez multiplicação de pães: eu sou o pão da vida.
Eu sou. O que vocês comeram não se compara ao que eu sou. Como é que se come Jesus, irmãos? Você o aceita como seu Salvador, você o recebe como você nasce de novo na família. Aliás, Nicodemos foi muito corajoso, porque vários fariseus não se encontravam com Jesus sozinhos. Eles vinham de monte, de grupo é melhor, a gente se sente mais forte. Nicodemos foi macho, sozinho, ele enfrentou. Mas ele não negou. Nicodemos queria, irmão, relacionamento sincero com ele. E se você quer, e se eu quero, ele não nos rejeita. Ele rejeita sim a minha negligência. Dênia, você não quer nada. Mas quando eu digo sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu obedeço. E obediência dá a ideia de você estar, como que eu diria, se aborrecendo. Não é? Quem obedece saltitando? Ai, que delícia obedecer Jesus. Mas é bom demais. Chega a dar cócegas. Não. A gente só obedece, irmão, sofrendo. A gente só obedece quando a gente não quer. A gente não quer obedecer. Saul queria obedecer, irmãos? Não. Davi queria obedecer quando ele foi surpreendido em faltas. Davi queria obedecer? Não, mas ele obedeceu. Isso é que nos faz diferentes. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados por qualquer coisa. Irmãos, o Senhor nos quer maduros. O Senhor nos quer família forte. Quando a família é forte, ela não cai facilmente. Ela não cai em qualquer teia, ela não cai em qualquer engano. Mas se a família é fraca, um reino dividido, um reino dividido não subsiste. Mas o reino que é unido, ele enfrenta qualquer coisa, porque ele está unido. E é isso que a igreja é, unida. Mas não é você que se une a mim, não. No vale, quem juntava osso com osso, tendão com tendão, essas coisas assim, era o Espírito. A gente só, é que nem o vento, só obedece. Ele sopra e a gente vai. Sopra de novo e a gente vai. Tem uma parte que ele diz assim, quem crê em mim, que vem a mim, nós vamos ter pão. Vamos lá, né, gente? Esse negócio de ficar falando assim não é certo, não. Vamos lá. 6:35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. O que vem a mim nunca terá fome. E por que ele diz que é o que crê em mim nunca terá sede? Sede dá a ideia de que pão você fica muito tempo sem comer. Sede não. Sede você precisa de água toda hora. Eu bebo da sua água. Você mata a minha sede. Não seria no seu interior o rio a jorrar? Não é isso? Não é isso? Eu chego em você, você mata a minha sede, eu mato a sua. Eu preciso de água. Eu preciso de água o tempo todo. É isso que nos identifica. Nós precisamos de água. Nós precisamos de pão para a nossa jornada. O pão nós temos, é Jesus. A água é do nosso interior que flui água. Mas depois nós também precisamos de outro. Cada vez que Jesus dizia do pão, outra vez ele dizia da água. Porque eles teimavam com Jesus. Os fariseus eram terríveis. Não diferente de nós. Porque, irmãos, basta nós acharmos alguma coisa para nós não querermos saber do Senhor. É muito sutil. É muito sutil. O conhecimento do bem e do mal para a árvore da vida, os dois se parecem muito. Mas você só diferencia um do outro quando você obedece. Aliás, quanto à obediência, quando você obedece, às vezes você nem sabe por que você está obedecendo.
Mas você vai e obedece, porque o Senhor está te pedindo. É problema dele o resultado, não é seu. O problema é dele. Quando Jesus obedeceu, quando ele foi para a cruz, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele não se importou. Ele viu o que ia acontecer depois. Mas naquela hora só tinha ele. Aliás, quem sacrificou o filho não foi os fariseus, os dalalala. Não, foi o pai. Foi o pai que sacrificou. Porque me abandonaste? Oh, irmãos, como isso dói. Quantas vezes você está lá no seu quarto? O que aconteceu? Meu Deus, me ajuda. Senhor, o que aconteceu? Senhor, é porque nós queremos ter controle. Nós queremos ter o controle dos resultados. Nós queremos ter o controle da nossa vida. Nós queremos ter o controle da vida dos outros. E quando a gente não tem, a gente se perturba. Isso é apego. Apego. Amor não. O amor libera. O amor deixa livre. Quando eu digo isso, eu não digo que eu amo totalmente. Eu ainda tenho que aprender a amar. Para que não sejamos como meninos. E depois nós precisamos de luz. Na mulher adúltera, eles diziam assim, eles não sabiam julgar. E a graça estava ali na disposição deles. Vocês não sabem julgar. Me chama que eu te ensino a julgar as coisas. Vocês só entendem de lei. Não precisa de lei. Olha a graça, olha para mim. Esse era o desejo de Jesus. Vocês não sabem julgar as coisas. Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto de você e te ensinar. E depois eles diziam assim, lá na frente ele disse assim, depois da mulher e tudo, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, nunca. Irmãos, requer humildade e submissão. Deus não é Deus de atropelos. Deus não é Deus de passos largos. Deus é Deus de que emenda um passo. Lembra do pastor Heber dizer? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. E nós vamos nos submetendo. Vamos nos submetendo. E a natureza dá salto. A natureza desse salto tinha macaco virando. Gente, Deus não atropela as coisas, irmãos. Tenha paciência com você. Tenha paciência com você na sua jornada. Não compare a sua jornada com a Não compare a sua jornada com a do seu irmão. Você se perde. A nossa jornada ela é individual. A igreja, o todo, nós estamos com um pedacinho da igreja que é ouvir e crer, amém? Aliás, nós estamos mais para... Não, nós estamos mais, Senhor nos escolheu, sabe? Tem lugares que você vai que é apresentado primeiro, aqueles hotéis em Dubai, eu acho muito lindo. E é tudo lindo, tudo chique, cheio de mármore, cheio de pedras preciosas. O Senhor nos escolheu, o Senhor mostrou de nós, a parte de nós, mostrou o sótão. A parte de nós é a mais feia que anda aparecendo por aí. Se importe não, cuide de você. Porque quando acontece na sua individualidade, quando você se juntar com o corpo, quando o espírito juntar osso com osso, tendão com tendão, articular, aí você vai pensar, ai, foi por isso que eu passei por aquilo, ai, foi por isso que aconteceu isso, ai, foi por isso que aconteceu, aí você é útil. Porque se você se importar com a obra do outro, irmão, isso é porque o Espírito zela, tá? Não é porque o Espírito quer, cuida da sua vida, olha a trave. Não é assim. Ele nos ama. E Ele quer zelar de nós. Ele quer zelar da nossa vida. E aí Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, 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 nunca. Não é meu esse nunca, é dele. Andará em trevas. Nós podemos errar.
mas nós também vamos se tornar peritos em voltar para a jornada. Ai, não sei repetir não. Gente, a repetição não é comigo. O que eu repito? Nós podemos errar, mas somos peritos em voltar atrás. Amém? Voltamos atrás. Por que nós voltamos atrás? Por que, irmãos? Porque nós somos bons, pelo amor de Deus. Aqui é o único lugar que ninguém é bom em nada. Aliás, nós estamos parecendo aeroporto internacional. Uns ficam, outros vão. Nós somos só... Os que ficam são os funcionários que vão te ajudar. E os que vão são passantes. Seja bem-vindo, você que é novo aqui. Né? Mas nós somos fracos e frágeis. Mas nós conhecemos quem nos conserta. Né? Nós sabemos quem nos conserta. Nós sabemos quem conhece a nossa fraqueza e não aponta o dedo para nós. É o irmão? Não. É o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo. É Ele que nos assiste em nossa fraqueza. É Ele que nos assiste quando estamos lá no quarto. Eu não dou conta. Eu não consigo. Mas eu vou. Irmãos, não se ache nada. Nem vou dizer muita coisa. E para finalizar, vamos abrir em 2 Coríntios, 1 Coríntios 13. Irmãos, nós queremos, e o Espírito quer, que sejamos adultos, sim? Né? Tem hora que a gente pensa, Senhor, chega. Parece que eu já passei por isso tantas vezes. Parece que eu já rodeei o deserto tanto. Parece que as coisas estão repetindo. Quem se sentiu assim já, irmãos? Parece que o negócio não para de rodar. Talvez requer um pouco mais de obediência. Porque não tenha medo de obedecer. Não, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Obediência é uma coisa que dói muito. E o Senhor tem me ensinado a obediência. Seja para que for. Porque você obediente, você não tem medo. Você confia no Pai. Por que Abraão confiou? Por que Abraão entregou o filho? Por que Abraão obedeceu? E depois que obedeceu, ele se tornou mais forte. Porque ele confiou. E se o Senhor está te pedindo algo, em nome de Jesus, ande. Entrega logo. Se o Senhor está te pedindo... Eu não sei se é manchar a reputação, que eu nem sei se crente tem, né? Se o Senhor está te pedindo alguma coisa, em nome de Jesus, dê. Dê. Não é? É mais fácil obedecer do que sacrificar. Porque se você sacrifica todo dia. Não é difícil, irmãos? Sacrificar todos os dias? Se você não obedece, você preferiu o sacrifício. Se você por quê? Porque obedecer é melhor que sacrificar. Não tem isso na palavra? E se você não obedece, você então optou pelo sacrifício. Se você optou pelo sacrifício, é mais dolorido. Você não fica em paz. Você fica remoendo. E o pai está ali pertinho. Filho, vamos. Filho. Aliás, o nosso relacionamento com ele tem que ser de perto. Eu já fiquei longe. Nova criatura. Ei, pai, me abençoa por isso, isso. Ele... Ei, pai, me abençoa, eu quero isso, preciso disso. Ele... Até que um dia eu fui. Quanto mais perto, mais pecador. Quanto mais pecador, mais merecedor da graça. O que aconteceu com a mulher, irmãos? O que aconteceu com a mulher adúltera que o cara chamou Jesus para comer na casa dele e ele disse, se ele soubesse quem está perto dele.
Oh, Jesus, eu me arrepio com isso. Se ele soubesse quem está perto dele, aí Jesus fala: Simão, eu fui para sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não fez isso, você não me beijou. E ela, o tempo todo aqui perto de mim. O que é mais fácil? Perdoar os muitos pecados dela, ou tipo assim, você que não precisa quase de perdão? Eu não estou querendo dizer isso para julgar ninguém. Eu estou querendo dizer isso que para mim foi o suficiente para eu te olhar como o eu igual. Eu não tenho o direito de interferir na sua obra. Não tenho. Eu não tenho o direito de interferir na obra de ninguém daqui. A luz nos mostra quem somos, irmãos. E é o suficiente para eu dizer: a tua graça me basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus nunca quis super crentes. Nunca. Nunca. Vamos para 1 Coríntios. Eu acho que é 1. É o caminho mais difícil. Não é largo, é difícil. E é esse o objetivo da igreja. Esse é o objetivo do noivo. Esse é o objetivo da igreja redimida. Esse é o objetivo do Espírito Santo, nos conduzir ao casamento com o noivo. E quem conduz é o Espírito. Digamos que ele seja ele é o nosso conselheiro. E é ele que adorna a noiva. É ele que orienta a noiva. Ainda que seja o noivo que dança a valsa com a noiva. Mas é a noiva que precisa estar pronta. Mas como é que a noiva fica pronta? Em passo de submissão e obediência. Em passo de submissão e obediência. Irmão, quanto nós ganhamos com passo de submissão e obediência? Experimente. Não julgo você que tem dificuldade. Não julgo. Não é fácil. Mas a porta estreita, ela é melhor que a larga. Porque é ela que nos leva para a vida eterna. Mas vamos lá. A hora que der tempo aí, você me fala, amigo. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento não serve para nada. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu próprio corpo a ser queimado. Se não tiver amor, nada de nada me valerá. Repare, é mais fácil você ser generoso do que você se submeter. Se eu disser assim, eu vou usar o Lucas, porque o Lucas é o mais conhecido e o Lucas não se importa com isso. Se eu disser assim, Lucas, me dá seu carro. Ele não tem problema de dar. Eu sei que não. Lucas, me dá seu relógio. Ele não tem problema de dar. Lucas, me dá seu tênis. Ele também não tem problema com isso. Me dá sua casa, me dá seus bens. Não tem problema com isso. E o Pai faz isso conosco. Já percebeu? Pai me tirou tudo. Ah, como eu sou um bom cristão, eu dei tudo para a obra. Louvado seja eu. Aí o Senhor te diz assim: me dá a sua submissão. Me dá a sua obediência. Me dá constância na oração em línguas. Me dá uma hora que seja comigo no quarto. Me dá
a liberdade de te pedir para ir em tal irmão e pedir perdão a ele. Me dá a liberdade de te pedir, considere o outro acima de você. Isso dói, irmãos. Isso se chama aborrecer-se a si mesmo. É aborrecer-se. É você não se querer. É você trocar a sua justiça pela dele. Trocar a sua intolerância pela tolerância dele. Sim, Deus eu faço, sim, Deus eu vou. Não estamos prontos. Tenha paciência com você. Não se sinta mal, em nome de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que você está péssimo. Pelo amor de Deus, não pense assim. Estamos numa jornada, tá? E o Pai nos pede, né? Então nós vamos obedecer. Sabe por quê? Porque quando ele fala aqui no Coríntios, ele diz assim, não vou terminar de ler que você sabe de cor. Quando eu era menino, vamos lá. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Por que Paulo fala isso? Quando eu era menino, porque só ama quem é adulto. Só ama quem é adulto. Só ama quem não se irrita mais com essas coisas aqui, ó. Não pensa como menino, não se irrita com o outro, anda a segunda milha, tem tolerância, tem paciência. Aí nós queremos ser adultos. Em quais momentos queremos ser adultos? Quais são, irmãos? Vamos olhar para nós. Quais são os momentos que queremos ser adultos? Na hora de receber bênção? É bom. Mas temos que ser adulto nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar assim aqui, ó. Nós queremos ser adultos. E o Senhor sabe que queremos ser adultos. Que não queremos ser pedra de tropeço para ninguém. Que queremos ser bênção na vida dos outros. Mais uma vez eu digo, tenha paciência com você. Não desista. Não negue suas fraquezas ao Senhor. Porque se eu nego as minhas fraquezas ao Senhor e endureço, eu levedo a massa. Quando é que levedamos a massa, irmãos? Quando o irmão que Paulo estava tratando com ele lá, querendo namorar a madrasta, ninguém ia julgar ele por isso. Isso é um erro, é uma dificuldade dele. O problema não era a dificuldade dele. Repare, o problema era que ele fazia isso e não achava que estava fazendo errado. Cuidado para não jogar na conta da graça todas as nossas durezas de coração. Conta da graça. Não. A graça tem responsabilidade. Como nós vimos aqui com a mulher, foi flagrada em adultério. Amém? Amém? Perdão se eu ofendi alguém, não quero ofender ninguém. Estou falando de onde eu estou e para mim está difícil. Se para você está fácil, para mim não está. Morrer é difícil. Mas é o caminho estreito que é bom. É a porta. Caminho largo, ele não nos ajuda muito. Temos um avivamento para viver. Não é? E esse avivamento requer maturidade. Esse avivamento requer responsabilidade. Como é que o Abba vai dar responsabilidade para você, se você não dá conta de você ainda com ele? Nós somos responsáveis, irmãos. Não vamos banalizar a graça. Nós nos sujeitamos a ela, nos curvamos diante dela e dizemos, faça.
Em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor é bom. É bom. Obrigada porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigada porque o Senhor nos quer perto. O Senhor nos quer vigiar de perto. Queremos ser suas ovelhas. Ovelhas, Pai, humildes. Ovelhas que precisam de um pastor. Ovelhas que precisam ser pastoreadas pelo bom pastor. O bom pastor que nós reconhecemos que o Senhor deu a vida pelas ovelhas. Pai, nós não queremos banalizar o sacrifício da cruz. Obrigada pela cruz. Obrigada pela cruz. Que a nossa alma seja conquistada todos os dias ao Espírito. Ao Espírito. Todos os dias, conforme Salmo 103, ela seja ativada. Bendize, 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 bendize. Porque o Senhor é bom. Ele nos trata conforme os nossos pecados. Como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude em nossa jornada. Nos ajude em nossas fraquezas. E obrigada porque o Senhor nos fez um povo mais que vencedor, que estão acima. E o Senhor não nos deixa conformados com este século, mas nos leva para Ti, o tempo todo, olhando para Ti, para o autor e consumador das nossas vidas. Oh, glória a Deus! Obrigada, Abba! Obrigada, porque o Senhor é Deus de perto. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.